O narcisista é o seguinte: é difícil você sair dessa relação quando simplesmente as pessoas falam que não deve mais permanecer nessa relação. E aí você é obrigado a cair fora. E é difícil nessa situação porque você não tem o entendimento ainda do porquê que é ruim, do quanto que está te prejudicando. Agora, quando você começa a adquirir consciência, educação sobre esse transtorno, sobre essa doença, e também reconhecer no outro que ele tem esse comportamento, fica assim um pouco mais fácil de você sair, porque você consegue enxergar essas ameaças, essas provocações que ele faz para você, né? Então fica assim um pouco mais fácil para você cair fora, porque você começa a validar certos comportamentos do passado que você lembra, que agora, com o seu estudo, com o seu conhecimento, faz com que você entenda mais o que aconteceu. Mas eu acho que assim, a grande chave disso é você tirar um aprendizado disso. Do porquê que você atraiu esse tipo de relacionamento. Ou você atrai pessoas que são assim, que pode ser relacionamento amoroso, vizinho, chefe, amigo, colega de trabalho, né? Familiares, entendeu? Que na verdade é você que atrai esse tipo de característica que tem nas pessoas. E aí, se você atrai, é porque você tem algum aprendizado com essas pessoas. Não é por acaso, não é algo assim pra te prejudicar necessariamente, entendeu? Mas é através desse convívio que é difícil, das coisas negativas que acontecem, é através disso que o universo tá te chamando a atenção para você se conscientizar disso. É sobre você, na verdade, não é sobre o outro. Entendeu? Você vê que o outro tem essa personalidade, mas que você é o codependente, você tem que procurar olhar para você, se entender o porquê que você caiu nesse tipo de relação, atrai esse tipo de pessoa, e o que você tem que mudar para melhor em você. O que não tá legal, por que você acaba aceitando, não só atraindo, mas aceitando conviver, aceita aquilo que o outro faz de ruim para você, né? É uma autorreflexão que você tem que querer entender para você tirar uma experiência disso e que tudo isso que você viveu não tenha sido em vão. No começo, a pessoa é muito agradável, muito simpática, elogia muito, te valoriza muito, fala coisas que você gosta, faz coisas que você gosta, porque ele descobre, né, tudo aquilo que você gosta. É especialista, na verdade, nisso. E na verdade a pessoa se torna um ator, uma atriz para você, que você acha que você encontrou aquela pessoa que você realmente deseja ficar, que você deseja encontrar. E aí você cai nessa, quando você não conhece isso, e você passa a acreditar que é o príncipe encantado, é a pessoa que sempre você queria encontrar. E eles fingem tudo, os sentimentos, ações, a personalidade da pessoa, e muitas vezes ela só se mostra dessa versão boazinha com você, do jeito que você quer que ela seja, na sua frente. Mas pessoalmente, na casa dela, sozinha, ou com outras pessoas, a pessoa se comporta de uma forma totalmente diferente. É como se fosse um camaleão, né? Que na verdade com certas pessoas se comporta de um jeito X, com outras pessoas de um jeito Y, e por aí vai. Então, você só vai conhecer na verdade a pessoa de verdade, quem ela é, se você observar ela vivendo como que ela se relaciona com ela mesma e com outras pessoas, se é da mesma forma com que você
com que ela se relaciona com você, né? Mas, por exemplo, assim, no meu caso, se você não tem um contato íntimo, na intimidade, sob o mesmo teto, essas coisas assim, né? Realmente fica difícil, ainda mais que é a distância e somente por mensagens, que não traz, assim, muitos sentimentos, não tem um tom de voz, né? Essas coisas assim. Fica bastante difícil, né, de você detectar essas coisas. E eu acredito também que lá no passado, primeiro eu não detectei por quê? Porque eu não tinha esses conhecimentos, né? Eu não estava desperta, não estava nem aí para essas coisas. E porque eu achava que era eu que tinha que me melhorar, né? Eu que estava errada. E realmente eu estava errada em muitas coisas. E eu também, olhando hoje, claro que eu não lembro de tudo, né? Mas assim, olhando hoje em relação àquela época, eu começo a perceber assim que naquela época, no começo, parecia que era assim um pouco mais calmo. Não tinha tantos altos e baixos assim. Não sei se é também por causa, né, que as coisas acontecem rapidamente agora, né? E aí muitos altos e baixos rapidamente. Tem muitas outros pontos, né, a se levar em conta, mas eu não sei. Parece que lá no passado, no começo, era um pouco mais tranquilo do que hoje, né? E não sei, né? Também, por exemplo, tem essa questão, né, da pessoa quando ela vai envelhecendo, os traços que a pessoa carrega, às vezes ocultamente, a um nível moderado, leve, conforme ela vai envelhecendo, começa a apresentar mais fortemente esses traços. Tanto os positivos quanto os negativos são aflorados, principalmente se a pessoa começa a ter alguma doença mental que altere o funcionamento do cérebro, né? Que faça com que ela tenha certos comportamentos que são hiper estimulados, digamos assim, quando a pessoa apresenta alguma doença mental, né? E aí começa a revelar esses comportamentos que no passado não apresentava de uma forma tão assim explícita. Essa primeira fase, quando você encontra com essa pessoa, a pessoa te idealiza, acha que você é a pessoa perfeita. E também o narcisista acha que você é a pessoa perfeita para ela. Enxerga também o seu lado positivo. E eu acredito assim, de uma forma consciente ou inconsciente, a pessoa acaba elogiando muito o outro, valorizando muito o outro, colocando o outro para cima. Por quê? No primeiro sentido, para fazer com que a pessoa seja agradável com você, né? E também para fazer com que essa pessoa, a vítima, ela fique num nível vibratório bastante alto. Porque se ela fica num nível vibratório alto, ela começa a enxergar o quê? Tudo perfeito na vida dela, em todas as áreas, inclusive a pessoa, né? Que está se relacionando, o narcisista. Então não vai enxergar os pontos negativos do narcisista, pelo menos no começo, né? Enquanto nessa fase da idealização. E é como se no começo, né, só tivesse coisas positivas. Só que aí depois que começa a desenrolar, né, já capturou a pessoa, tal, emocionalmente, principalmente, ele começa a fase da desvalorização, da rejeição, do abandono, do silêncio. E esse tempo, né, de começar essa rejeição, essa desaprovação, varia muito de relação para relação. Ele pode começar a quebrar um padrão que ele costuma fazer, por exemplo, todo dia para você, para justamente causar insegurança em você ou para te testar. Por exemplo, se ele manda sempre todo dia uma mensagem, né, vários dias, aí do nada ele some, ele para de mandar essas mensagens, né? E aí você corre atrás. Significa que ele já te fisgou, você já está dependente da pessoa, né? E ainda vai fazer com que você ache que você fez alguma coisa errada para ele, por isso que ele parou e tá te punindo.
E isso tudo vai fazer com o quê? Com que você corra atrás dele. E você fica com medo de perder ele. E aí você se pergunta se aconteceu alguma coisa com ele. Pode ser também, né? Que não foi alguma coisa que você fez errado, mas alguma coisa na vida dele aconteceu. E aí isso você vai ficar ansiosa, preocupada, nervosa. E às vezes ele nem dá nenhuma resposta. E deixa alguns dias, né, você nessa situação. E pode ser que depois de um tempo ele volte e faça de novo esse ciclo, sabe? Gerando mais ansiedade, preocupação, sentimentos negativos em você. Ou seja, ele fica por um tempo te valorizando, te entrando em contato do dia, te estimulando positivamente. E aí do nada ele para e fica alguns dias aí sumido. Entendeu? E aí, às vezes, você não percebe, né? Que você fica nesse ciclo, né? De ser valorizada. Uma hora você tá bem, outra hora você tá ruim. E você fica já dependente dele, viciada nesse ciclo. A desvalorização também pode surgir numa intenção de te diminuir. Por exemplo, você faz alguma coisa, né? E aí a pessoa te critica, achando que não é legal, isso que tá errado, que não é bom. Ou seja, ele às vezes dá uma resposta para você, ou um feedback para você, de que isso é bom, de uma coisa boa. Às vezes começa, né, a frase assim, com uma coisa boa, mas depois termina com uma coisa negativa. Entendeu? Não é só uma frase positiva para você ficar bem, mas tem uma jogada ali negativa, uma alfinetada, digamos assim, né? Ou então fica comparando com pessoas que estão numa situação melhor que você em vários aspectos da sua vida e fica ali elogiando essas pessoas, dando tipo uma indireta que você não é igual a elas, que você é menor que elas. Principalmente nos seus pontos fracos. Por exemplo, se você tem o cabelo cacheado, ele vai ficar admirando as pessoas que têm cabelo liso. E falando um monte sobre isso. Criando ciúmes em você, ou inveja, ou te diminuindo, né? Então, assim, eu percebo, assim, situações assim, que às vezes ele manda umas mensagens assim, que eu penso, não, mas eu não sou isso. Ele acha que eu sou isso? Então eu ficava achando, se ele acha que eu sou isso, então ele tá assim enganado. Eu tô passando uma imagem que eu não sou. E ele tá acreditando. Se ele mandou isso é porque ele acha. Mas eu acho que é o oposto disso. Que ele não acha que eu sou isso que ele tá falando, ou seja, uma mentira, uma inverdade da parte dele. E que é justamente pra eu me sentir menor. Ou às vezes pode até falar assim, o seu cabelo é cacheado, mas como é lindo, né? Tem um cabelo liso ali. E aí a pessoa vem e fala assim, mas o seu também, sendo cacheado, também é bonitinho. Tipo, deu uma indireta aí, entendeu? Deu uma alfinetada aí. E aí com isso faz com que você diminua a sua autoestima. E às vezes você acaba mudando os seus hábitos, seus comportamentos para satisfazer a vontade do outro, né? Daquilo que ele quer, daquilo que ele idealiza em você. Buscando sempre a validação dele, a aprovação dele, a aceitação dele, de você por ele.
Por quê? Porque você tem medo de perder. E aí você acaba sentindo que você não é suficiente, que você não é perfeita. E que, como você não tá agradando ele tanto, que ele pode trocar você por outra pessoa melhor, que ele se simpatiza mais. E aí, inconscientemente, você acaba colocando essa pessoa num pedestal. Tentando agradar, tentando valorizar, fazer tudo por ele. E é exatamente isso que ele deseja. Entendeu? Que você faça, que você sirva ele. Se você é uma pessoa submissa e que tem baixa autoestima, as chances de você ser humilhado e ainda permanecer nesse ciclo de abuso são maiores. E aí você nem percebe, né? Porque é assim, às vezes você nunca teve um relacionamento antes desse narcisista, você nunca teve um relacionamento com ninguém ou um relacionamento assim um pouco mais saudável, né? E talvez esse seja o seu primeiro relacionamento. E aí você acha que como é o primeiro, e que você não viveu nenhum outro tipo, você acha que esse que é o que todo mundo vive, né? Cheio de conflitos, que é complicado, desentendimentos e tal. E aí você acha que isso é normal. E ainda você aceita essas coisas negativas que o outro faz pra você. Porque você não percebe. Primeiro porque você não percebe, porque você não estudou sobre o comportamento humano, as relações humanas, e nem sobre esse traço narcisista, e também não detectou esse traço na pessoa. E também por quê? Porque às vezes você aceita esse tipo de comportamento porque você tá precisando aprender alguma coisa convivendo com esse tipo de pessoa, né? E você aceita tudo que a pessoa faz. Por quê? Porque você ficou dependente emocional da pessoa, porque a pessoa, né, acabou criando nesse relacionamento para que você ficasse dependente dele. Às vezes é um padrão familiar. Você acaba buscando nos seus relacionamentos amorosos alguém que seja semelhante àquele padrão que você viveu na sua infância. Por exemplo, você pode ter pai, mãe narcisista. E aí você acaba convivendo com uma pessoa no seu relacionamento que trata você da mesma forma, uma forma semelhante que seus pais te tratavam. E aí você acha, tá ok, é somente isso que eu vivi na minha vida toda, então é isso mesmo. É isso mesmo, você acha que isso é normal. E na verdade não é. Só que você não percebe, né? Porque você nunca viveu um relacionamento saudável. O narcisista vai querer que você tenha certos comportamentos. E quando você não tiver esses comportamentos, quando você não fizer agir conforme a regra que ele estipula, ele vai te punir de alguma forma. Pode ser agredindo fisicamente, te ignorar, te rejeitar, ficar em silêncio. Ou seja, toda vez que você fizer alguma coisa que ele não aprova, ele vai tentar te punir de alguma forma. E aí, quando você menos perceber, você vai estar vivendo num ciclo de abuso físico e psicológico, ou ambos. E aí você vai começar a se transformar numa pessoa que você não é. Mas somente para agradar essa pessoa, para evitar o quê? Evitar a punição dessa pessoa. E aí você começa a agir conforme a pessoa quer que você haja, com as regras dele. Ou seja, ele não te respeita as suas vontades, e também ele não te aceita do jeito que você é. Ou seja, ele está idealizando uma pessoa, ele quer ficar com uma pessoa que tenha que ser no padrão dele, nos moldes dele. Porque se não for, ele vai te punir. Ele não aceita o jeito que você é.
o jeito que você fala, se comporta. E aí você vai acabar parando de fazer muitas atividades ou comportamentos que você gosta, para agir do jeito que você não gosta. Tudo por quê? Porque você já ficou enrolado, enrascado na teia emocional dele. Quanto mais dependente em várias áreas da vida você ficar dele, melhor para ele e pior para você. Então, dentro de casa, se você conviver com ele sob o mesmo teto, vai ser um inferno. Né? Ele vai mostrar a personalidade narcisista dele como realmente ele é. Mas na frente dos outros, lá fora, assim, nossa, ele vai ser a pessoa mais santa, mais simpática, mais agradável, prestativa, bondosa, amável. E aí, se vocês brigarem lá fora, por exemplo, as pessoas em volta vão achar que o problema está em você e não no narcisista. Que ele só se mostra irritado, nervoso, estressado dentro de casa. E que é uma vítima, né? E as pessoas se enganam. Ele pode fazer o chamado gaslight com você. Ou seja, que ele vai fazer com que você ache que você está ficando louca. Alguma coisa que você fale, e que às vezes essa afirmação que você fala é alguma coisa, algum erro que esse narcisista fez, alguma falha, alguma coisa assim, ele percebe isso. E ao invés de você detectar que ele falhou ou ele admitir essa falha, ele inverte essa situação, te manipulando, distorcendo a realidade, distorcendo os fatos, fazendo você acreditar que, na verdade, quem tá errado é você, ou quem é culpado é você. Quem tá pensando coisas malucas é você. Ou que você se enganou sobre alguma coisa. Que você tá exagerando, que você tá emocional demais. Que você não sabe o que você disse. Ele vai distorcer e omitir informações. E aí, com o tempo, você vai começar a duvidar da sua realidade e da sua sanidade mental. E vai poder acreditar que você tá realmente ficando louca. Uma outra coisa que ele pode fazer é a triangulação. Ou seja, tem vocês dois e mais uma pessoa. Por exemplo, sempre que você comenta sobre alguma coisa assim, ou ele conta alguma coisa, sempre ele envolve uma outra pessoa. Um outro fato, junto com aquilo que você afirma. Fazendo ciúmes em você, te comparando com essa outra pessoa, como se você não fosse a única. Entendeu? Querendo te diminuir ou te igualar às outras pessoas. Não deixando você se sentir superior, valorizada, respeitada. E vai falar coisas assim, contar histórias ou situações assim também, de situações assim que ele vive na vida dele e que é exatamente isso que você gostaria de viver na sua vida e que não é possível. Ciúmes, né? Ciúmes pleno, para você ficar mal. Ou falando que o jeito do outro é melhor que o seu, contando histórias. Mas não fala às vezes, tem gente que fala de uma forma direta, agressiva, mas tem gente que acaba contando historinhas assim de uma forma indireta. Para te diminuir de alguma forma. Na verdade, o narcisista, ele não considera o outro na relação uma pessoa. Não considera. Considera como um papel, como um objeto que pode ser descartado a qualquer momento, ou seja, que não tem sentimento. Por quê?
Porque o próprio narcisista não consegue ter sentimentos. Ele é muito mais racional. Não consegue sentir nem as suas próprias emoções. Então não consegue também sentir o dos outros, ou seja, também não tem empatia. Não consegue se colocar no lugar dos outros. Então, aquilo que a pessoa faz não tá nem aí. E eu acho assim, né? Uma coisa que eu tava refletindo é essa questão. Quando ele faz alguma coisa assim, sem querer, que foi erro mesmo dele, que foi alguma falha, algum equívoco que ele cometeu sem querer, ele vem e pede desculpas. Pede perdão, né? Fica ressentido. Mas, quando aconteceu alguma coisa que ele se sentiu ferido, né? Que foi provocado, que não gostou, que foi contrariado, e aí ele quer dar essa vingança pro outro, e aí ele faz essa atitude negativa pro outro. E aí, desse jeito, não pede perdão, não pede desculpas, porque ele acha que isso é o que a pessoa merece, é isso que tem que devolver, é isso que tem que fazer, que é o certo. Entendeu? São as vezes em que eu vejo que ele não pediu desculpas, que achou que realmente não errou, porque era essa a intenção proposital. Depois de um ciclo de manipulações, mentiras, traições, abuso psicológico e talvez físico, pode ser que ele decida te descartar, nem que seja temporariamente. É como se você fosse um objeto. E às vezes você nem sabe, né? Não tem nem explicação do porquê a pessoa sumiu. Simplesmente você é descartado. E é difícil de aceitar. É difícil de aceitar que todos aqueles bons momentos, né, agradáveis que você teve com o narcisista, a pessoa não considera. Descarte tudo aquilo que viveu. Por quê? Por que o narcisista não considera? Porque tudo aquilo era falso. Era falso. Era mentira, enganação, ilusão que você caiu. É óbvio. Por isso que consegue descartar tão fácil assim. Não tem sentimento. Mas é um alívio para a vítima que ela não vai ficar mais nesse ciclo abusivo. Mas ao mesmo tempo também sente falta daquilo que estava já viciada, mas que destruiu tanto ela. Esse abuso e o descarte deixam traumas que podem durar uma vida inteira. Mas com persistência, paciência e insistência, aos poucos você consegue retomar a sua vida. E tirar um aprendizado disso tudo, né? Que não tenha sido tudo em vão. Esse que é o mais importante. E é por isso que você passou por isso. Mesmo depois que ele te rejeitou, sumiu, descartou, ele pode fazer a chamada aspiração. Ou seja, ele tenta buscar você de novo, te procurar. E aí você acredita que ele se arrependeu, né? Que ele tomou consciência, se arrependeu do que ele fez e que tá sentindo a sua falta, tá com saudades. E aí, nessa fase, é como se começasse um novo ciclo. Começa tudo de novo, aquela fase de muito elogio, de carinho, de afeto. Ele dá tudo aquilo que você gosta. É tudo fingido, né? Para depois ocorrer de novo o descarte. E aí fica nesse ciclo, entendeu? E ele fica se deliciando e se preenchendo, principalmente quando você cai e sofre. Ou seja, infelizmente ele se preenche do seu sofrimento e não da sua alegria. Ele não fica contente quando ele vê que você tá evoluindo, tá crescendo, tá conquistando coisas na vida, tá se tornando uma pessoa bem-sucedida, não.
Ele vai lá de propósito arrumar um jeito para te derrubar dessa toda a sua alegria, tudo aquilo que você conquistou. Porque ele quer te ver para baixo, que ele não admite alguém melhor do que ele. O importante é você não permitir que ele volte para sua vida quando ele começa de novo esse ciclo. Porque o narcisista, ele não vai mudar. É uma doença sem cura, não existe cura. Por quê? Porque o problema, ele não tá no corpo físico, na região cerebral ali no corpo físico, não tá. Ele tá no pensamento, a nível energético. É a forma de pensar da pessoa. Entendeu? Que é os pensamentos, né, que geram os sentimentos e os comportamentos. Então não existe um remédio alopático para dar para o narcisista para diminuir esse tipo de comportamento. É uma conduta da pessoa que é equivocada, que provavelmente ela viveu na sua infância alguma coisa assim muito traumática, né, muito difícil e que não foi ressignificado. Ou às vezes é um traço genético. A mudança do narcisista é apenas uma ilusão. Narcisistas sempre serão narcisistas. Eles não vão em busca de ajuda. Por quê? Porque eles sempre acham que estão certos. E os outros que estão errados. Então uma pessoa assim nunca vai olhar para si. Nunca vai admitir a sua responsabilidade. Por isso que eles não se melhoram, né? Principalmente nos graus mais avançados. Nos graus mais leves, ainda pode existir uma possibilidade da pessoa querer se entender e melhorar, né? Mas ainda é difícil também. Mas assim, você vê aquela pessoa, principalmente já de idade mais avançada, assim, que é muito mais difícil, né? Da pessoa mudar. E aí você vê ela repetindo várias e várias vezes aquele mesmo tipo de comportamento, você vê que... E às vezes a pessoa, né? Você conversa com a pessoa e você percebe que ela tá firme nas suas decisões, nas suas crenças, nas suas convicções, na sua forma de agir, acha que realmente é aquilo. E tipo, não tem o benefício da dúvida, entendeu? Não para pra pensar. Você vê que a pessoa não quer refletir sobre aquilo que aconteceu. No relacionamento a dois, a pessoa não quer discutir o conflito, não quer resolver, não quer se melhorar, não quer aprender com o outro, não quer evoluir, entendeu? Quando você percebe essas coisas, e aí você dá um livro ali de autoajuda, entendeu? A pessoa não se interessa nada por isso, pelo seu autodesenvolvimento, pelo seu autoconhecimento, coisas para ela crescer como pessoa, não na profissão, como pessoa, entendeu? Você vê que a pessoa ignora, rejeita, não tem interesse, aí você vê que não adianta. A pessoa não vai mudar. Eles não mudam e nem querem mudar, porque considera que o problema está nos outros e jamais neles mesmos. Então, o melhor que você pode fazer para você se defender dessas pessoas e não atrair também é, primeiro, você se autoconhecer, né? E reconhecer que você é um alvo grande dessas pessoas, que o alvo geralmente é a pessoa codependente, que é o alvo fácil para esses narcisistas aplicarem o jogo deles. E você também, se você for um codependente, você tem que, obrigatoriamente, para você poder se defender, estudar sobre essa doença. Para você reconhecer quando você for interagir com qualquer tipo de pessoa, né? Porque o narcisista está em qualquer lugar. Para você reconhecer o jeito que a pessoa é. Porque os que têm traços mais leves, eles acabam agindo muito de uma forma indireta, sutil, imperceptível e difícil às vezes de detectar. Principalmente se você está nessa primeira fase, né?
apaixonada, que você só enxerga o lado positivo, né? E o próprio narcisista faz com que você enxergue só o lado positivo da relação. E aí ele te atrai para essa teia a nível emocional, e aí você cai, e aí pronto, já instalou a dependência. Por isso que é importante, né, você, assim, desconfiar dessas pessoas que já logo de cara fica prometendo coisas, tudo aquilo que você quer, né? Fica te endeusando, te elogiando demais, te seduzindo demais. E você percebe que é forçado. Agora, se você é dependente emocional e você não tem estudo, você não se conhece, entendeu? Você cai fácil nisso, cai fácil e acha que encontrou seu príncipe encantado, a pessoa dos seus sonhos. O transtorno de personalidade narcisista é um transtorno persistente. Uma coisa que os narcisistas são persistentes é em se portar bem em lugares e com pessoas que eles consideram de status elevado. O narcisista, ele fica tipo numa crise, né, narcísica, quando ele percebe que perdeu o controle. Às vezes de si ou dos outros. E geralmente na sua intimidade, dentro de casa, e nunca lá fora. E aí você vê que ele sente muito ódio, muita coisa negativa. É uma fúria. Mas tem claro que às vezes é de uma forma meio que moderada. Quem surta nos lugares públicos não é narcisista. Tem algum outro tipo de transtorno, mas não é narcisista. O narcisista é aquele homem, geralmente, que diante de uma discussão lá fora, é aquele que fica calado. Fica só ouvindo a mulher gritar, espernear, fazer de tudo. E aí as pessoas que acham, né, que estão olhando aquela situação, acham que quem tá louco é a mulher e não o homem. E na verdade é o homem que provocou tudo isso. Ou seja, porque os narcisistas são experts em fazer com que o parceiro se passe de louco. E quando o narcisista ele fica nessa crise, né? Fica emburrado, nada de que você disser vai ajudar. Por exemplo, se dentro de casa ele acabou de ter uma crise narcisista dessa, e você sai com a pessoa lá fora, porque tem algum compromisso, nesse compromisso ele vai chegar com o maior sorriso na cara. Como se tudo tivesse bem e nada tivesse acontecido. E ainda pode cobrar de você nessa festa, nesse evento, que é o chato, o desanimado, o sem motivação, que tá triste. E ele pode dançar, curtir, se divertir total. E aquilo que aconteceu simplesmente some da mente dele.